Olá, gente! Hoje nós estamos gravando mais um podcast Pode Falar. E hoje nós estamos com um convidado que tem um currículo invejável. Ele é tecnólogo em petróleo e gás, contador, pós-graduado em gestão pública, legislação urbana, contabilidade pública, lei de responsabilidade fiscal, foi analista de cálculos judiciais, é sócio proprietário da Domini Contábil, atuou na coordenação de campanha do deputado federal Dimas Gadelha e apoia projetos sociais há mais de 15 anos. É o Adilson Bigu. Olá, Carminha, agradeço o convite. Quero cumprimentar também a todos que acompanham o podcast. Então vamos passar um momento aqui, né, descontraído, que vocês possam me conhecer melhor. E estou à disposição de você aí para a gente conversar. Legal, um prazer ter você aqui. Sou super sua fã, eu admiro muito você, sua conhecimento, né, de várias coisas no setor político, enfim. Vamos começar aqui, que as pessoas querem saber também um pouquinho de o Adilson Bigu na infância, de onde ele veio, né, como foi sua criação. E você é de São Gonçalo, né? Isso, tenho 35 anos, sou aqui do Rio do Ouro mesmo, né, nascido e criado aqui, minha família já mora aqui há mais de 70 anos, né? Então a gente está bem enraizado aqui na nossa região, e Rio do Ouro é o meu bairro, desde sempre. Conhece tudo, né? Conhece tudo do bairro. E como que foi a sua infância, assim? A minha infância, apesar de eu ter 35 anos, né? Não é não sou tão assim antigo, mas realmente era uma realidade completamente diferente aqui no bairro, né? Em todo o Brasil, né? O bairro era bem mais tranquilo. A gente tinha uma infância de verdade, não trancado dentro das casas, mas na rua, jogando futebol, né? Soltando cafifa, né? Como a gente chama aqui em São Gonçalo, cafifa, né? Na pipa, né? Ao contrário do Rio. Então a minha infância foi normal, assim, jogando futebol, estudando aqui no bairro mesmo. Estudei a vida inteira no antigo Albert Sabin, né? Colégio tradicional aqui da diretora Fabiana, também muito antiga no bairro, que depois se tornou grafite, né? Se tornou um outro colégio. Sim. Então eu estudei desde sempre, da primeira até o último ano, no mesmo colégio, também no Rio do Ouro. Então minha infância foi toda 100% aqui no bairro. Então você foi uma criança que estudou muito, era muito dedicado aos estudos e tal, mas te arrumava tempo para ter a sua infância também, suas... Sim, eu comento com alguns amigos assim, né, que eu era um nerd alternativo, que ao mesmo tempo que eu era bom aluno, eu nunca deixei de curtir as coisas que a infância, né, oferece pra gente. Legal, isso é importante. O que levou você, assim, da onde surgiu, quando foi que você pensou em ser contador? A minha história com a contabilidade é até um pouco, assim, particular, né? Porque eu, com 18 anos, eu comecei a trabalhar na FAMERJ, que é a Federação Estadual das Associações de Moradores, como analista de cálculos judiciais, com apenas 18 anos. Na época eu fazia contabilidade de petróleo e gás, não tinha a ver com contabilidade em si. Porém, eu tinha um certo domínio do Excel, e os cálculos eram feitos em planilhas. E a federação estava com essa demanda dessa função de analista de cálculos judiciais. E eu fui fazer um teste. Foi na FAMERJ, no Rio. A federação era no Rio. É a federação que comanda todas as associações do Estado. Bacana. Então, fui convidado para poder aprender. Já era o terceiro até funcionário que estava tentando fazer essa transição. Eu já conhecia o Excel, não foi difícil para mim, então eu consegui entender como funcionava aquilo. E os cálculos judiciais era o cálculo que chegava no saldo devedor dos financiamentos de imóveis. A FAMERJ tinha muitos mutuários do antigo sistema financeiro de habitação, que financiaram os imóveis na década de 70, década de 80. E acabou pegando uma experiência. Naquele ano lá, que foi 2006, eles entravam com processos, né, na justiça para poder saber se a parcela estava justa, se já tinha pago mais do que deveria. Então eu fazia esse cálculo para achar o saldo devedor e ver se eles tinham algum valor a pagar ainda ou se tinha de repente até a receber. Legal. Então eu entrei nesse mundo assim da contabilidade sem entender que era contabilidade. Acabei ficando... Uma função bem responsável com a 18 anos. Sim, fiquei lá durante 3 anos, né? Acabei acumulando depois de 6 meses, 1 ano, a função de tesoureiro também da federação. Legal. E meu primeiro teste assim profissional, né, mais sério. Nem parece que só tem 35 anos. Né? Já fiz muita coisa, já fiz muita coisa. Foi bem pesado, né? Então eu tive que ter responsabilidade desde sempre. Era um setor jurídico, né, que tocava essa questão dos cálculos, e eu dava suporte a esse setor jurídico. Legal, bacana. E em algum momento, assim, você pensou em fazer uma outra coisa que não tivesse nada a ver com isso? Tipo assim, não sei se eu acho que eu
tinha que ir por outra linha? Eu cheguei a cursar a faculdade de Física na UF. Eu gosto muito de Física, né? Legal. Então a minha paixão enquanto estudante na época era Física. Fiz vestibular da UF, passei, estudei, fiz alguns semestres lá. Cheguei a fazer petróleo e gás e física ao mesmo tempo e trabalhando de petróleo e gás. Saí de casa às 6 horas da manhã, chegava meia-noite, eram 5 horinhas de sono por noite no máximo, de segunda a sexta. Essa rotina foi bem puxada. Então a física era a minha grande paixão. Eu sempre fui de exatas, né? Legal. Deu pra perceber. Então, eu sempre fiquei nessa linha aí. Acabei não concluindo a física, tentei até retornar depois, não concluí novamente, mas o petróleo e gás eu concluí, foi a minha primeira graduação. Terminei com 20 anos. Em relação, assim, à sua adolescência, juventude, assim, você arrumava um tempinho pra você se divertir, balada, essas coisas, você não tinha muito isso? Não, sempre foi bem tranquilo, mas eu me divertia, normal, como outro adolescente qualquer, as festinhas de colégio. Sempre participei de tudo que tinha de programação em colégio. Conciliar, não era aquele nerd trancado dentro de casa jogando videogame, apesar de ficar muito tempo jogando videogame. Eu tinha um tempo, assim, realmente para ter a minha vida pessoal, assim, com meus amigos, né? Tanto que a gente fez bastante amigo ao longo dessa jornada. Né? Tudo controlado. Dentro dos limites. Fui um bom menino, né? Fui um bom menino, como dizem. Que bom. Você já veio candidato, né, a vereador de São Gonçalo. E, assim, você tem, como você estava contando aí, você tem muitas experiências, né, já, apesar de ter 35 anos, em gestão, em várias coisas relacionadas à política e política social também, né, o lado social, que você já, mais de 15 anos, como eu falei aqui, que você já atua nessa área também. E eu queria perguntar para você o que você achou, assim, o que te atrapalhou de você não ter conseguido entrar como vereador. Depois de alguns anos na política, apesar a gente também consegue... do conhecimento que você tem, né? Depois de alguns anos na política, a gente começa a entender, né, como funcionam as coisas. Fui candidato em 2016, naquela coisa de matar a vontade de ser candidato. Mas antes eu até queria contar um pouco da história da minha família com a política, né? Sim. O meu pai sempre você chegou, né, gostou, sempre militou, sempre trabalhou na política, inclusive com o antigo vereador aqui do bairro, Gilvan Aguiar. Meu pai chegou a ser chefe de gabinete dele. Grande Gilvan Aguiar, né? Faz falta nesse tempo, Gilvan, com certeza. Meu pai trabalhou com ele na campanha desde 88, antes ele tinha tido outras experiências políticas, então a minha família sempre viveu um pouco nesse meio, né? Eu lembro de 5, 6 anos, tá andando no carro com o Gilvan, meu pai, assim, legal, um comício. Antigamente tinha showmício, né? Tinha um show junto com o comício, hoje a legislação não permite mais. Então eu cresci nesse mundo junto com o Gilvan Aguiar também, né? Eu acho que um pouco da minha inspiração e vontade de participar da política vem do Gilvan, com certeza. Né? O meu irmão Pipico, que é vereador em Niterói, meu irmão mais velho, ele também, desde cedo, também participava da política. E depois eu fiz essa transição de começar a participar com ele. Né? Lembro de muitas campanhas que eu participei com ele em Niterói. Em 2002, aquela saudosa campanha do Lula, né? Uma campanha de muita esperança. A gente rodou pela cidade, por Niterói, por São Gonçalo, com 14 anos, não votava ainda, mas eu lembro de pegar material no comitê para levar para o colégio, para os meus amigos do colégio levarem para os pais, para tentar aquele, né, convencimento, muito importante, aquele voto, né? O jovem está envolvido na política, participar. Exato, uma bandeira que eu sempre levantei também foi essa, da participação da juventude, porque se ninguém se interessar, nessa gente que somos pessoas, né, que querem de fato fazer a diferença, não se interessarem, quem é ruim vai participar. E a gente vê pessoas falando que eu não quero falar de política, eu não gosto de política, aí descriminaliza até, né, a política. A classe política realmente sofre um grande preconceito, e eu entendo até justo, né, porque realmente as pessoas estão muito satisfeitas de uma maneira geral, mas não adianta a gente ficar em rede social reclamando se a gente não participar, se a gente não tentar escolher de fato um candidato que vá fazer a diferença, né, e nos representar. Então, para explicar justamente a motivação dessa primeira candidatura de 2016. Eu queria de fato participar efetivamente. Não tinha compromisso em ganhar a eleição, né, e ser muito votado e tal, mas eu tinha que, assim, me manifestar dessa maneira. Não, eu sou candidato, eu vou participar do pleito, né, sem estrutura nenhuma, não tinha equipe, material muito escasso, né, muito difícil você ter essa primeira candidatura assim. Né? Então, assim, essa primeira candidatura foi baseada nisso, né? De eu me manifestar, eu quero participar, eu tô aqui, eu vou colocar meu nome à disposição, mas sem entender muito esse mundo, né? Sem entender muito bem como as coisas funcionam. E respondendo a tua pergunta, né? Por que, né, a gente não conseguiu o êxito no resultado?
Porque, infelizmente, a parte financeira, econômica, ela atropela qualquer coisa, né? É muito difícil um candidato ganhar uma eleição se, de fato, ele não tiver uma estrutura muito forte. Hoje ainda tem rede social, né? Tem gente que consegue fazer essa coisa de viralizar, de ter um nicho assim muito específico para ganhar a eleição. Mas eu tenho uma opinião sobre essa galera que faz política assim, de forma muito midiática. Se a gente for analisar a produtividade desse pessoal, são os que menos produz. Quanto mais barulho faz, menos produz. Não tem projeto, não apresenta... Infelizmente, campanha propositiva, né, não necessariamente chega numa vitória. Né? Eu não vou desistir nunca de uma campanha propositiva, porque eu acho que é importante a gente ter proposta, a gente ter projeto, a gente pensar no desenvolvimento da cidade. Mas, infelizmente, a briga é desigual, a briga é muito assim, pesada. Então, de fato, com certeza, essa questão de estrutura, né, e também inexperiência, né, uma série de fatores. Né? Não é simples, não é só... Né, querer, né? Infelizmente é um conjunto de coisas que fazem uma pessoa ganhar ou perder, né? Mas eu gostei das duas experiências que eu tive, tanto 2016 como 2020, foram boas experiências, conheci muita gente, fiz muitas reuniões assim muito boas, produtivas, né? E a gente continua militando na política, a gente continua aí participando efetivamente. Exatamente. E você pensa em vir candidato novamente? Sim, penso sim, né, no momento certo, né? Hoje a gente tem a figura da pré-candidatura, né? Hoje ninguém é candidato, existe a figura, né, da pré-candidatura por conta da legislação eleitoral. Candidato é todo mundo só em agosto do ano que vem. Oficializar na data... Em agosto do ano que vem, sim. Então até então é a figura da pré-candidatura. Então a gente vem construindo isso, vem conversando com muitos amigos, né? E dentro do que a legislação permite, a gente vem trabalhando. Como você falou, né, eu participei da coordenação de campanha do deputado Dimas Gadelha. Não foi uma campanha fácil, uma campanha bem difícil em São Gonçalo. Né? A gente disputou contra a máquina municipal, que foi uma máquina muito forte, né, que veio com tudo para eleger os candidatos deles, mas mesmo com toda a dificuldade, com todo o sofrimento, a gente conseguiu eleger o deputado e hoje ele está lá em Brasília representando a nossa cidade. Ah, legal, bacana. E o que você quer assim apresentar, aproveitar a oportunidade, né, para apresentar para o povo gonçalense eu não sei se já pode por causa da legislação, mas falar um pouquinho do que ideias, você das suas expor, ideias, claro, então, como eu falei, né, minha cidade é São Gonçalo, fui nascido e criado aqui, todos os dias da minha vida, né, foram em solo gonçalense, então é uma cidade que eu tenho no meu coração e que eu não desisto. Muita pessoa fala, fica insistindo, São Gonçalo e tal. São Gonçalo precisa de bons políticos. Sim, não, com certeza. E como assim, tem minha parte profissional, tem meu escritório, não quero depender da política financeiramente nunca para nada. Mas eu acredito na minha cidade, eu acho que o que falta para a cidade é um projeto político de verdade, porque disputa eleitoral não resolve os problemas da cidade. Você monta um grupo, monta uma nominata, disputa uma eleição, ganha, mas não tem projeto político. Eu quero citar só dois exemplos aqui, que é Niterói e Maricá. Niterói, o mesmo grupo comanda a cidade há mais de 30 anos. E é uma cidade cuidada. Você vê que você sente o cuidado da prefeitura em relação à cidade. Sim. A cidade que cresceu. Niterói, né, há 30 anos atrás e agora, a cidade evoluiu, teve grandes obras, né, dá uma assistência à população assim, muito boa. Você consegue ver o serviço de zeladoria funcionando muito bem. Não é à toa, é porque existe um projeto político que governa a cidade. Alterna o grupo? Pode até alternar, mas é tudo muito parecido. É uma coisa muito similar. E Maricá, né, a partir do governo do Quaquá, a gente vê que, de fato, também houve uma mudança gigantesca, né? A cidade há 15 anos atrás era outra completamente diferente, porque também eles têm um grupo que pensa a cidade através de um projeto político, porque 4 anos não resolve cidade nenhuma, e também só disputar a eleição não resolve a cidade. Então o Quaquá teve os 2 mandatos dele, Fabiano já está no 2º, né? E eles vão tocando a cidade da maneira que eles acham, né, que tem que ser, né? Conseguiram grandes avanços, a cidade vem se desenvolvendo. Eu sempre falo, né, que antigamente o sonho do gonçalense, infelizmente, era morar em Niterói. Hoje é morar em Maricá, né, por conta da referência que a gente tem. Então muito se critica né, a esquerda, se critica o PT, se critica o Lula, mas o que a gente tem de modelo de gestão na nossa região Niterói. O Rodrigo Neves foi eleito pelo PT a primeira vez, hoje eles são PDT, mas é do mesmo espectro político. E Maricá, o Fabiano Horta é do PT. Exatamente. Então, assim, as duas referências de gestão pública que a gente tem... Foi eleito com 87% dos votos da 89, cidade. 89, o Fabiano foi reeleito, né? Então, assim, o que a gente tem de modelo é isso. Então, existe crítica, existe muitos rótulos, né, que são colocados, que são colocados só para ganhar a eleição. Não é colocado para poder fazer ninguém pensar. Hoje em dia eu acho muito estranho que quanto mais a pessoa vai para rede social e grita e briga
acaba ganhando voto. É uma coisa que a gente não consegue entender. É porque não é, hoje em dia... Não apresenta projeto, na verdade. Não a política mudou muito, né? Eu lembro, como eu comecei cedo, né? Eu lembro das minhas discussões com a galera do PSDB, que na época se colocava como direita, que eram discussões saudáveis até, a gente passava hora discutindo de boa, porque eu entendia que eles tinham simplesmente um pensamento econômico diferente do nosso. Um tempo atrás você chegava e falava assim, você votou em quem? Eu votei em fulano, não sei o quê. E ia sair pra beber junto exatamente. Então, segue. A direita, na época, que existia essa polarização que era PT-PSDB, existia essa briga ideológica por modelo econômico diferente. O PT entende que é preciso que o Estado intervenha um pouco mais forte na economia, que ele tenha uma certa... que faça uma distribuição de renda mais direta. Já o PSDB pensa mais no liberalismo, numa economia mais liberal, voltada para o mercado, para as empresas, mas que no fim das contas visa o bem-estar da população. Então existia discussão, né? Após o fenômeno do bolsonarismo, é que a discussão acabou. Hoje em dia não existe discussão política, existe a tentativa de convencer o voto e criminalizar um lado. Então, assim, hoje em dia é difícil mais fazer essa política ideológica, né? A política está um pouco mais objetiva, mas no mau sentido. Você não acha que as pessoas... os políticos que atraem mais voto, o público, né? Agora seguidores também, não é aqueles políticos que criminaliza mais a política, né? Eles assim, eles querem colocar uma cara de não políticos, mas eles fazem a mesma coisa que todos eles, tudo a mesma coisa. Mas como eu falei... Não, e tem aquela coisa de não depender do Estado, mas ao mesmo tempo eles dependem do Estado. Não tem nada de diferente. A diferença é só assim, o discurso que eles querem expor para a população, mas eles sempre se baseiam no convencimento do voto. Não é em propostas, em mostrar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É só convencer. Se for mentira, mas convence, fala mentira. Não tem escrúpulo, exatamente. Não tem nada. Então, assim, hoje é difícil fazer política. Tem que gostar muito. Eu falo para todo mundo que está ao meu redor, tem que gostar demais para poder conseguir sobreviver nesse meio. É muito difícil fazer política, é muito difícil ser eleito. E as pessoas acham que a pessoa foi eleita e critica aquela pessoa porque acha que a pessoa tá ganhando mole, tá na... É muito trabalho. Para quem quer realmente fazer política, muito trabalho. Muito. Para quem realmente quer trabalhar, realmente é um ambiente muito difícil, né? Realmente. É um ambiente de muita fake news, de muita mentira. Tá muito difícil, né? Exatamente. Você lidar com isso. O próprio Dimas mesmo, na campanha de 2020, né, que ele veio a prefeito e perdeu por 1% dos votos em São Gonçalo, ele foi vítima de muita fake news. Muita fake news. Disseram que ele ia vender a água de São Gonçalo para Maricá e no final das contas quem privatizou a SEDAI foram eles, né? Até hoje a prefeitura precisa explicar aí para onde foi esse bilhão da SEDAI que recebeu pela privatização. Cadê as obras, né, de infraestrutura que a cidade precisa? Cadê as creches? Cadê sem água em Niterói, em São Gonçalo? Pois é, e é São Gonçalo que fornece de fato, porque a adutora tá lá. É São Gonçalo que fornece a água. Então. Mas é acordo, é comércio e tal, mas assim, acusaram de tanta coisa e que no final foram eles que fizeram, né? Disseram que ele era de Maricá, que não era de São Gonçalo. Então, assim, a campanha foi pesada como sempre foi. Mas voltando à questão do projeto político, como eu falei, sim, a última vez que São Gonçalo teve um projeto político foi com o prefeito Lavoura. Lá atrás, há 40, 50 anos atrás. Naquela época não existia reeleição, o Lavoura era prefeito, elegia o sucessor, ele voltava, elegia o sucessor, e de fato tinha um grupo que governava a cidade. O pessoal elogiava. Eu não vivi esse tempo, meu pai lembra muito, fala, né, sempre comenta bem sobre o Joaquim Lavoura. Adoro seu pai. Então, assim, o último grupo, de fato, que governou a cidade pensando num projeto político foi o Lavoura. A gente teve várias gestões que passaram por aqui. Né, a gestão do Ezequiel, na minha avaliação, não foi ruim. Né, a gestão do Charles, desastrosa. A Aparecida conseguiu fazer algum tipo de obra estruturante. Eu acho que até ela perdeu a oportunidade de fazer um pouquinho mais, mas pergunta à população, que a população ainda aprova bastante a gestão Aparecida Panicé. Foi uma prefeita que ainda é muito respeitada na cidade. Os dois anteriores ao prefeito atual, né, fizeram umas gestões assim um pouco apagadas, que o prefeito agora, com essa coisa de asfalto e maquiagem que ele faz, né, acaba sobressaindo, né, porque o parâmetro que ele tem em relação à população é muito baixo, né, o sarrafo tá baixo, como a gente diz. Então o que ele fizer hoje parece que ele tá fazendo muito, mas eu acho que ele tá perdendo uma grande oportunidade de fazer mais. Eu não aprovo essa coisa de investir muito em infraestrutura e acabam esquecendo a educação, que eu acho que é primordial, acho que é prioridade.
né? Criança na escola com horário integral, porque muitas mães precisam trabalhar, e isso, assim, é um número bem considerável de mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. E as escolas, às vezes, tem dia que tem aula, tem dia que não tem, as mães ficam totalmente perdidas, né? E tem, em cima da hora, arrumar alguém para deixar o seu filho. E, assim, qualidade, né, na educação e na merenda, principalmente. Se tem uma dificuldade que São Gonçalo tem, justamente na educação, porque a rede não suporta a demanda de crianças que a gente tem. Existem muitas creches conveniadas que a culpa não é da creche conveniada. Às vezes as pessoas criticam as creches. Não, tal, mas sim, é a estrutura de tempos em tempos ficam 3, 4 meses sem receber os repasses da prefeitura. Exatamente. Trabalhando num sufoco danado. Então eu acho que a expansão da rede própria é urgente. Precisa expandir a rede própria porque ninguém aguenta mais. Você falou de ensino em tempo integral. Semana passada Maricá inaugurou ali em Itaipuaçu, né? A maior escola da América Latina em tempo integral. Uma referência excelente, muito se bom. bobear no mundo de ensino em tempo integral, que é fundamental realmente. E o que a gente vê em São Gonçalo são professores fazendo greve, professores insatisfeitos, acabaram com o plano de cargo e salário do funcionalismo em São Gonçalo. Os funcionários públicos da cidade não estão satisfeitos com a atual gestão. E essa questão de obra de infraestrutura, acho que nem isso é asfalto em cima de asfalto, sem drenagem, sem o escoamento feito da maneira correta, tanto que a gente viu agora nessas enchentes. Você coloca asfalto, a água não tem para onde ir, vai para dentro das casas das pessoas. Então, assim, é uma coisa que assim, beira a covardia o que fazem em relação a essa questão de asfalto. Eu acho que o povo também tem que parar um pouco de ficar satisfeito com esse tipo de coisa. Né? Só aceitar asfalto, né? Obrazinha em véspera de eleição, esse tipo de coisa, acho que a gente precisa exatamente, faz um asfalto, as pessoas, que político, eu acho que vereador preciso, maravilhoso. É preciso um planejamento e assim, algumas ações que venham para ficar. Né? O próprio Dimas, em 2020, ele tinha alguns projetos similares a Maricá para a cidade, que eu acho que é coisa que de fato ia mudar a vida da população. Né? Maricá tem um passaporte universitário, a prefeitura de Maricá paga pro jovem da cidade estudar. Então, assim, tem a moeda social, e que é um avanço gigante. Em outras cidades, com parceria com outras faculdades, sim. Privado, isso, com La Salle, Niterói. Então, eles têm convênios, a moeda social, lá, o próprio Mumbuca lá, que deu certíssimo, tanto que Niterói implantou também. Então, assim, são coisas que, de fato, vai mudar a vida das pessoas, né, de imediato. Asfalto não muda a vida de ninguém. Inaugurar a obra eleitoreira também não muda a vida de ninguém. Dizer que vai tirar barricada, isso daí... Tudo bem, vai tirar a barricada, mas aí se não investir para que aqueles jovens saiam da criminalidade, investir em educação e dar um ensino integral para que as crianças não fiquem tão expostas, né, aos traficantes, né, não seja uma presa. Botar as crianças para dentro das escolas para estudar e se alimentar. A questão da violência, segurança pública se resolve com a educação, com certeza. Educação. O problema é que dá trabalho, né? Demora, né? Leva tempo, é um investimento a médio e longo prazo, não é uma coisa que você vai plantar hoje e colher no ano que vem. Então ninguém quer fazer, porque as pessoas pensam de 4 em 4 anos, não é assim que funciona a gestão. Não é assim que deve funcionar. Mas assim, crianças hoje que têm 10 anos... daqui a 4 anos a criança já vai estar com 14 anos, né? Já vai ser um adolescente que pode estar já dentro do crime, claro. Né? Trabalhando dentro do crime, trabalhando para ele. É algo realmente urgente. É algo urgentíssimo e não é um gasto, né? Um investimento com certeza. Eu circulo muito nesse meio de projetos sociais, de associações de moradores. Eu vejo a dificuldade que as pessoas levam para poder tocar esses projetos. Né? É muito difícil tocar um projeto desse, porque de fato não tem apoio. Eu acabo usando a própria minha profissão para poder ajudar, para legalizar, tirar um CNPJ, fazer uma ata, um estatuto, porque as pessoas ficam desamparadas. Assim, não tem um olhar do poder público para essas pessoas que acabam muitas vezes fazendo o papel... Você sabe o caminho, né? Para poder orientar, às vezes, aquelas pessoas para onde eles irem, como resolver algumas coisas. Sim, né? E assim, o terceiro setor é fundamental. Assim, acaba sendo um braço do poder público. Eles fazem, muitas vezes, o que a prefeitura não consegue fazer. Né? Eles chegam, dão suporte direto às pessoas nas comunidades. Então, assim, muitos têm cursos, né? Formam pessoas. Então, eu acho que falta um olhar, assim, das prefeituras, de um modo geral, para esses projetos, né, sociais. Eu acho que, assim, seria muito interessante que tivesse, de repente, até um próprio cadastro municipal desses projetos, para que até os comerciantes, investidores, pudessem ter acesso, né, e dar um selo, dar uma chancela para cada um deles, para que eles tenham esse aval da prefeitura para que as pessoas investam, porque
porque de fato eu vejo aí um sofrimento muito grande dessas pessoas. Eles não conseguem fazer mais porque de fato não tem apoio. É muito difícil tocar um projeto na cidade hoje. Uhum. Exatamente. Então, Bigu, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Queria ver se você quer mandar uma mensagem aí pro povo, né, de São Gonçalo, pessoal de São Gonçalo e regiões, né? Sim, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Estou à disposição, sempre que vocês me chamarem, estou aqui para a gente conversar. Pode ser de política, pode ser de contabilidade, pode ser de gestão pública, né? Estou à disposição. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né? Adilson Bigu, sempre, né? Bem fácil. Continuo, né, trabalhando, né, militando aí na política. Né, temos um desafio grande no ano que vem. A cidade realmente precisa de um projeto político, não só de uma disputa, não só de alguém que pense a cidade de 4 em 4 anos. Né? Eu acho uma coisa que vai ficar, né? Que vai ficar, que tenha projeto a longo prazo, que tenha de fato algo que a pessoa vai poder, né, colher daqui a um tempo. E eu agradeço a oportunidade. Então, quero agradecer muito a sua presença, né? E eu espero mesmo, como eu conheço você, conheço a sua história, eu espero mesmo que você engrene aí na área aí de São Gonçalo, né? Pra gente fazer uns projetos legais, para trazer coisas boas pro povo de São Gonçalo. Eu queria aproveitar até a oportunidade para falar um pouco mais especificamente sobre o Rio do Ouro, né? Porque, como eu falei, né, minha família está há muitos anos aqui. Né? O pai da minha mãe, ele veio de Maricá para o Rio do Ouro porque ele foi transferido da estação de trem de Maricá para a estação de trem do Rio do Ouro. Então, assim, muita gente do bairro não sabe que o Rio do Ouro tinha uma estação de trem. É verdade. Que era exatamente ali na comunidade da linha, né? A sede ainda está de pé. O nome é linha a estação Virajaba era a estação de trem do Rio do Ouro. Então, o pai da minha mãe veio pro Rio do Ouro por conta disso. O pai do meu pai já morava aqui, era comerciante muito antigo também. Então, assim, o bairro era um bairro muito promissor. Era um bairro que crescia muito na década de 50, na década de 60. Então, hoje, o que Inoã hoje o que o Largo da Batalha que até mesmo Alcântara o Rio do Ouro vinha nesse ritmo de crescimento. E acabou que, em um certo momento, parou. O Rio do Ouro tá precisando muito de muita coisa. O bairro parou no tempo, ele não cresceu mais. Né? Como a gente citou aqui, né, o ex-vereador Dilvan Guiar foi alguém que de fato realmente brigou pelo bairro, conseguiu muitas melhorias para aqui, questão de pavimentação, iluminação, creche, nosso polo sanitário, muita coisa o Dilvan brigou e conseguiu trazer pra gente. Mas já tem muitos anos que ele, né, não conseguiu ganhar a eleição, hoje ele já até falecido, então o bairro não conseguiu evoluir. E o fato do bairro também estar muito afastado do centro da cidade, acaba deixando a gente um pouco esquecido. Então entra gestão e sai gestão, e a gente não consegue ver muita coisa, não consegue ver as coisas evoluírem aqui no bairro. Então eu acho que seu foco vai ser mais aqui no Rio do Ouro. A gente precisa ter uma atenção maior aqui na região, né? Não só no Rio do Ouro, gente, Roçado e Piíba. A gente precisa que essa nossa região aqui seja um pouco mais enxergada pelo poder público, né? Porque é uma região de divisa com Niterói, logo ali na frente é Maricá, então acaba ficando um pouco de lado. A gente precisa, de fato, ter voz, né, e conseguir fazer com que o bairro seja enxergado pelo poder público. Então é um bairro que eu tenho muito carinho, que eu cresci aqui, que minha família cresceu aqui, né, e que hoje a gente não vê. Nos últimos 10 anos, o que aconteceu no Rio do Ouro, né, que fez com que o bairro crescesse, né? Então, assim, é muito complicado. Então, tem de fato, a sensibilidade em relação à região é maior por conta de eu viver aqui. Então, eu queria destacar essa minha ligação com o bairro, né, e de toda a minha família também, né, com a nossa região. Maravilha, legal. Bacana. Tá, então é isso, gente. A gente recebeu hoje aqui o Adilson Bigu, né? E vocês podem procurar ele nas redes sociais dele, que ele já nomeou aqui. E podem acessar também as nossas redes sociais, o Instagram, né? Carminha Vargas, tem o Politicando com Carminha e tem o podcast Pode Falar com Carminha e Hélida, tá bom? E eu espero vocês na próxima entrevista.